Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal aqui sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. O programa, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. A gente está baseado aqui em Brasília, mas a gente gera conteúdo aí para o Brasil todo, para o mundo todo, porque afinal de contas isso aqui está no YouTube, né? Essa rede que felizmente aí chega a todos os lugares. E esse programa só é possível porque a gente pode contar com os nossos parceiros. A gente tem uma parceria aqui com o Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos apoio também da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, confederação nacional aí, que congrega sindicatos de professores do Brasil todo. Temos apoio também do Simproep, Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos apoio ainda da CONTE, Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, que também é dos professores da rede privada. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal. E também podemos contar com o apoio e o suporte do Sebrae. O Sebrae é um parceiro aqui importante do podcast Educação em Destaque. Inclusive, você fica agora com esse anúncio do Sebrae. Se liga aí nessa informação importante do Sebrae para você. Você ouve, escreve, registra, dá voz. Transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia, transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então esse foi o anúncio do Sebrae. Então você aí que atende esses requisitos dessa chamada do Sebrae já se inscreve, porque é muito importante a sua participação. E hoje aqui no podcast Educação em Destaque nós recebemos uma representante do Simpro-DF. É isso mesmo, professora Márcia Gilda, que é da Regional de Braslândia. Braslândia é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Ela acompanha a direção do Simpro, está ali na diretoria de diversidade e raça, né? Que é muito importante, sexualidade, inclusive, e diversidade de raça. Então, é um espaço importante que o sindicato tem uma diretoria importante. A Márcia coordena essa diretoria. E hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre a atuação do Simpro nesse primeiro semestre. Tem várias coisas acontecendo. O Simpro vai ter eleição no mês de maio. O Simpro está aí na luta, né? Na sua luta salarial aí, na sua reivindicação, que é o que o sindicato tem que fazer. Tem um amigo sindicalista que diz que o sindicato tem que sindicatear, e aí é isso que o Simpro faz muito bem aqui no Distrito Federal. Então, Márcia Gilda, seja muito bem-vinda ao podcast Educação em Destaque, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, obrigada, Francisco, é um prazer estar aqui também nesse espaço, tendo essa oportunidade de estar conversando com você no podcast em Destaque, e para dizer de uma pauta que é extremamente importante, que é a pauta da educação. Paulo Freire já dizia que se a educação sozinha não transforma a sociedade, imagine sem a educação, que sociedade nós teríamos. E você disse que a gente trabalha, que eu estou lá no sindicato coordenando a Secretaria de Raça e Sexualidade, e é uma pasta muito cara para todos nós, educadores e educadoras, porque a gente acredita que a educação é a chave que muda a sociedade, é a educação que transforma a sociedade com mais igualdade e com mais equidade. Olha aí, a Márcia já começou aqui citando Paulo Freire, portanto, você sabe que a conversa promete, né? Então eu vou te pedir para já compartilhar o link do programa aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, fazer com que mais gente possa ter acesso às informações que a Márcia vai trazer aqui para a gente. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, aproveita e faz isso agora. Se inscreve no podcast Educação em Destaque. Aciona o sininho aí para você ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre às sextas-feiras, ao meio-dia. Portanto, sexta-feira ao meio-dia a gente sobe conteúdo novo e você vai ficar sabendo e, portanto, vai poder acompanhar aqui desde que você se inscreva. E se você não se inscreveu ainda, aproveita e faz isso agora. Márcia, então, nesse primeiro semestre, o Simpro tem eleição, né?
que já vem sendo discutida, aprofundada ali, mas vocês estão agora na campanha salarial, e esse é um momento super importante para a gente discutir essa questão da campanha salarial de vocês. Eu estou sabendo que você tem uma assembleia ali no próximo dia 23, então eu quero que você fale sobre essa assembleia, convide aí a categoria, convide todo mundo para se inteirar desse momento importante do sindicato. Então, Chico, nós estamos com a campanha na rua, 19.8, rumo à meta 17, reestruturação da carreira já. Nós teremos no dia 23, agora de abril, a partir das 9 horas, no Espaço Funarte, nossa segunda assembleia do ano de organização, de encaminhamentos sobre esse processo que está acontecendo. Então, o ano passado, a gente conseguiu abrir especificamente uma mesa com a Secretaria de Educação para discutir a reestruturação da nossa carreira. No ano passado, nós já tínhamos o mote da nossa campanha salarial, os 19.8 rumo à meta 17. O que são esses 19.8? Os 19.8 é a recuperação das perdas inflacionárias do período do governo Ibanez de 2019 até ali 2023, antes da gente conseguir ali no movimento de 2023 dar mais um passo na valorização financeira da nossa carreira, que é composta por professores e também por orientadoras e orientadores educacionais. E aí, este ano, a gente incorpora aos 19.8 a reestruturação da carreira, porque a gente acredita no fortalecimento do vencimento básico e no avanço de alguns itens que são extremamente caros para nós aí na questão da estrutura da nossa carreira. Nossa, e como é que vocês têm percebido a recepção do governo ibanês a essa pauta de vocês? Vocês já estão nessa fase de negociar com o governo, de sentar à mesa com o governo, discutir, ou ainda estão mobilizando a categoria para que possa chegar com mais força nessa negociação? Então, nós já tínhamos conseguido abrir essa mesa da reestruturação no âmbito da Secretaria de Educação. Mas a gente sabe que a Secretaria de Educação não tem a chave do cofre, né? A gente precisava engrossar esse caldo para que, de fato, a gente tivesse uma negociação propositiva. Então, na nossa assembleia do dia 27, lá na Funarte, quase finalizando a assembleia, nós recebemos uma ligação da Câmara Legislativa, onde o presidente da Câmara tinha conseguido articular minimamente ali uma reunião com outras representatividades do governo. Então, tiveram presente o deputado Wellington Luiz, o deputado Gabriel Magno e representações do Estado, da Secretaria de Economia, o Trigueiros, que é o subsecretário da pasta lá econômica, dessa questão financeira, e tivemos o secretário executivo, Isaías, da Secretaria de Educação. Então, a gente fortalece essa mesa de negociação com o desdobramento de um calendário de negociações. Esse calendário ele começa a ser efetivado segunda-feira próxima, agora, dia 15. Nós teremos, então, uma segunda, a continuidade dessas reuniões, onde serão apresentados os cálculos de todas as partes que compõem ali a reestrutura da nossa carreira. Muito bem. Márcia, a gente vai sair um pouquinho da discussão sobre a campanha salarial de vocês para falar sobre essa organização que vocês estão aí na perspectiva da eleição para a direção sindical. Como é que está se dando isso no Simpro? A expectativa é de que tenha várias chapas, quantas chapas? Como é que vocês estão organizando isso? Tradicionalmente, a cada 3 anos, segundo o Estatuto, nós temos esse período de eleição para eleger uma nova diretoria. Esse processo ele vai acontecer dia 27, dia 28 e 29 de maio, foi amplamente divulgado, né? O edital das eleições do Simpro ele tem que ser publicado em veículos de grande circulação, então esse edital foi publicado. Amanhã, dia 12, nós teremos a Assembleia de Eleição da Comissão Eleitoral. E como que é isso? Cada chapa, se a gente tiver 2, 3, 4, 5 chapas, cada chapa tem direito a um
integrante da comissão eleitoral. Então, já é garantida a paridade para todas as chapas ter ali o seu representante na comissão eleitoral. E amanhã a gente elege 5 representantes da categoria. Por isso, é num sábado, para que possa ser feito um debate tranquilo, todo mundo sentado, e possa, sim, escolher os seus representantes de base para compor essa comissão eleitoral. E aí, a partir do dia 22, agora de abril, começa o processo de inscrição de chapas, que vai do dia 22 ao dia 27, se não me engano. E a partir daí, então, começa o processo da campanha eleitoral. Então tá aí, as informações que você precisa. Só para lembrar que a gente está gravando esse programa no dia 11 de abril, portanto, a Márcia falou aqui do amanhã, dia 12, então, na verdade, quando você estiver acompanhando esse programa, já vai ter passado o dia 12, porque a gente está gravando dia 11 e ele vai ao ar um pouquinho depois. Mas é isso. Fora isso, Márcia, uma questão que eu queria ver com você também, como é que vocês estão avaliando essa política, aí já saindo aqui um pouco do DF para a política nacional, essa política do governo federal para tentar manter os adolescentes, os jovens ali no ensino médio por meio do programa Pé de Meia. Como é que vocês avaliam isso? Você é uma educadora, você é de uma região administrativa que é importante do Distrito Federal, que no caso é Braslândia. Como é que você percebe isso na sociedade, na comunidade? Como é que o Simpro tem acompanhado a implementação dessa política pública? Essa política pública ela é extremamente importante para garantir a continuidade do processo pedagógico dos nossos jovens de 14 a 17, 18 anos nas escolas. A gente sabe que o ensino médio sempre foi um gargalo. Muitas famílias mais carentes, quando chega nesse período, às vezes o adolescente já precisa sair para ajudar a família, para trabalhar e aumentar ali a renda daquela família. Então, iniciativas como essas a gente recepciona com muita alegria, porque faz parte de uma proposta para garantir aquilo que é constitucional, o direito à educação e à educação básica. E a gente acompanha no nosso dia a dia, a gente faz reuniões, inclusive, o ano passado nós tivemos várias reuniões com a Secretaria de Educação para ver se estava sendo encaminhado direitinho, para ver se estava sendo assegurado esse direito aos estudantes. A gente também recepciona muitas informações da comunidade, das famílias, dos estudantes, perguntando como que faz para aderir, enfim. Então, a gente também tem esse papel de informação e tornar mais acessível, né, a entrada desses jovens no programa Pé de Meia. A gente sabe que a educação básica, mas no caso específico do ensino médio, e é disso que a gente está falando aqui agora, é uma atribuição dos estados, né? Porque o governo federal, pela organização aí da educação brasileira, o governo federal ficaria responsável, sobretudo, pela educação superior, e os estados pelo ensino médio, os municípios ali pelos anos iniciais da educação. Aqui no DF, tem alguma iniciativa do governo do Distrito Federal que possa se comparar a essa iniciativa do Pé de Meia? A gente tem uma iniciativa que foi inaugurada, inclusive, lá no governo Agnello de 2011 a 2014, que foi a implementação do cartão material escolar. Porque a falta do material escolar também é um obstáculo para manter os nossos estudantes e as nossas estudantes na escola. Então, essa política pública foi extremamente importante nesse período, tanto que foi consolidada. Ela perpassou por outros governos e estamos no ano de 2025 e é uma política que permanece. Então, assim, para você que está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil, você vê, a gente não tem aqui no Distrito Federal uma política efetiva como é essa do Pé de Meia, preocupada com a manutenção do estudante. A gente tem o cartão material escolar, que aí pega, inclusive, já dos anos iniciais mesmo, né, para que todo mundo possa ter esse material aí à disposição. Márcia, e a gente tem outras políticas de âmbito federal, né, que é o Bolsa Família, enfim, que também foram propostas pensadas, né, para a manutenção dessas crianças, desses estudantes terem dignidade, né, e terem acesso, não só acesso, mas a permanência no ambiente escolar. E aí faz a gente lembrar que até mesmo o Bolsa Família, o embrião disso tudo começou aqui com o Bolsa Escola, né? O governo Cristóvão, lá nos anos 90 ainda, que a política vem daí, a né? 98, não né? Vem daí.
Márcia, fala pra gente um pouco da tua atuação lá em Braslândia. Como é que é você, professora, educadora lá em Braslândia, e daí essa tua migração assim, para o movimento sindical? Como é que foi isso? Como é que você se descobriu uma dirigente, né? Mas antes disso, uma militante sindical? E essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, quando eu estou visitando escolas, em alguma formação do Simpro, a gente tem as formações para o local de trabalho, que a gente vai falar sobre a consciência de classe, né, sobre as bandeiras da classe trabalhadora. E eu digo que eu sempre me identifiquei com essas pautas. Eu sou aluna que vem da escola normal, ainda no tempo que a gente tinha escola normal, era normalista. E naquele período nós éramos preparadas e preparados para as salas de aula e também para a luta. Então, a gente já acompanhava naquele momento, a partir do movimento estudantil, eu fui presidenta do Grêmio, da Escola Normal, naquela época, a gente enchia ônibus para trazer os estudantes e as estudantes para as assembleias dos professores. Então, ali eu sempre fui aquela pessoa que sempre me incomodei com as injustiças, com os tratamentos, com assédio. Então, desde que ingressei na sala de aula e nas escolas, eu passei a ser uma referência para os meus colegas que às vezes se sentiam incomodados com algumas dificuldades que passavam, então sempre me procurava, a gente se organizava, mesmo antes do processo da gestão democrática, que hoje é uma garantia que nós temos no âmbito do Distrito Federal, mas que, infelizmente, ela ainda não é totalmente implementada, aquele item que diz da autonomia administrativa e pedagógica, a gente sabe que às vezes não é tão assim, mas a gente já trazia esse conceito de gestão democrática, quando a gente chamava a direção da escola, chamava os colegas, para minimamente discutir aquelas pautas que eram importantes para todos nós e para a comunidade escolar. E a minha formação, a minha vida inteira foi assim dentro da escola. Eu não fui uma professora de rodar muito. Eu atuei em 3 escolas públicas. Eu comecei na escola classe 4, que depois foi transformada em centro de ensino fundamental, 2. Só lá eu trabalhei por 15 anos. Trabalhei na escola classe 3 alguns meses e fui para a escola classe 1 e também atuei na regional de ensino de 2011 a 2014. Eu fui coordenadora regional de ensino, onde a gente implementou políticas importantes, como, por exemplo, a política de educação integral. Braslândia se tivesse tido a continuidade da política pública, era para ter o conceito de cidade educadora, porque foi ali que nós começamos com a educação integral e a gente conseguiu uma semente, né, que virou fruto e hoje, que virou árvore e hoje já está semeando seus frutos na cidade, que é uma escola-parque da natureza que a gente tem lá em Braslândia. Antes a gente só tinha escola-parque no plano piloto, né, que foi um projeto da construção de Brasília, Lúcio Costa, Atos Bulcão, que cada escola, cada quadra tinha uma educação infantil, uma escola-classe, anos finais, médio, uma escola-parque. Nós temos hoje uma escola-parque em Braslândia. A gente não tem sede própria, mas é algo que já faz parte da realidade da cidade, que a comunidade não abre mão. Escola Parque, inclusive, está lá no projeto original do Anísio Teixeira, né? Vem de longe essa ideia. E aí aqui em Brasília se implementou no plano piloto e fico feliz em saber que Braslândia tem essa experiência, né? E está consolidada lá, então. Consolidada. Hoje a luta é por uma sede própria, né? E a gente tem a Escola Parque em Braslândia, teve também em Ceilândia, que é a Anísio Teixeira, temos no Bandeirante. Então, a gente viu que foi um momento importante, que foram lançadas as sementes e que está frutificando. Quiçá, e o Sindicato dos Professores se compromete com essa educação de qualidade para que todos os nossos estudantes, todas as nossas estudantes tenham direito a frequentar a Escola Parque, porque a gente acredita na formação integral do cidadão e da cidadã. Então, em que momento então o sindicato te descobre? Falou, olha, essa aqui tem potencial, vamos investir, vem para cá, vem para a diretoria, vem dirigir com a gente. Que momento se deu isso? Eu sempre participei muito, como eu disse para você, desde a época de escola normal. E depois sempre participando das assembleias gerais, assembleias regionais, dos cursos de formação do Sindicato dos Professores. Então, ali naquele momento vem esse convite. Eu participei lá atrás, em 2001, da chapa, né, que ganhou o sindicato. Naquela época só tinham 3 liberações, eu fui uma das que não fui liberada. Inclusive, quando eu consegui reduzir minha carga horária de trabalho, já estava faltando 8 meses para encerrar o mandato, né? E aí eu saio depois e volto em 2019,
quando eu recebi o convite para estar participando da chapa pela avaliação de todos, o meu compromisso, pela pauta dos trabalhadores da educação, os professores e os orientadores educacionais, e também de todos os agentes que estão ali na escola no dia a dia, porque a educação ela é movimento, e ela se faz com a interação de todos esses segmentos que estão ali fazendo a educação acontecer, os PPGEs, que aí entre os monitores, os secretários escolares, né? A equipe gestora, que são professores ou orientadores, mas naquele momento estão ocupando uma função. E eu acho, Chico, que a nossa tarefa, o que é mais importante, a gente que vem das bases, a gente que vem das periferias, que já passou todas essas dificuldades, é que a gente, em cada espaço que a gente ocupar, seja na sala de aula, seja na direção da escola, seja na direção da regional, seja como secretário de educação, e é claro, fundamentalmente, como dirigente sindical, é que cada espaço que a gente ocupa, a gente tem que usar para transformar, né, para o bem da classe trabalhadora. Eu acho que eu sempre procurei cumprir isso. Mas então, e na direção do sindicato, você está numa pasta muito importante, a gente falou lá no comecinho, que é essa pasta que discute diversidade, sexualidade, diversidade de raça e tudo. Você é uma mulher preta e orgulhosa da sua condição. Como é que é fazer esse trabalho no sindicato, chamando para essa pauta que está tão presente na sociedade, porque, em certa medida, o racismo não foi superado, longe disso, a gente precisa lutar todos os dias para que se supere. A questão da mulher na sociedade continua sendo uma questão a ser tratada. Então, como é que é atuar nessa pasta no sindicato? Para mim é um privilégio e uma alegria muito grande. Eu escolhi ser professora, Chico, partindo das minhas próprias experiências. Eu tive muitas dificuldades na escola relacionadas à questão do racismo. Inclusive, racismo vindo daqueles que deveriam nos acolher, que seriam os professores. E ali eu decidi que se um dia eu fosse professora, eu queria ser uma professora diferente. E essa secretaria, ela me proporciona essa oportunidade. Então, a gente vem... Eu acho importante ressaltar que o Sindicato dos Professores é um sindicato de vanguarda, foi um dos primeiros sindicatos a ter uma secretaria específica, começou, acho que foi lá em 2004, que teve um congresso que abriu essa secretaria, que é a Secretaria de Raça, Sexualidade da Mulher Trabalhadora. Depois, mais na frente, no outro congresso, acho que em 2007, eu participei desse congresso também, desmembrou, tirou a Secretaria da Mulher Trabalhadora, de Assuntos das Mulheres Trabalhadoras, e nós ficamos ainda com a Secretaria que trata dessas duas pautas. E o que a gente fez quando a gente chega em 2019? A gente discutiu na Secretaria e nós falamos, olha, nós vamos sair dos movimentos sociais, porque a gente dava muito apoio, né, à questão dos movimentos sociais, isso não significa sair totalmente, a gente ainda consegue fazer um apoio, mas a gente saiu do integralmente movimento social e a gente se volta para a escola. Aquilo que eu falei no início, a escola é a chave que muda a sociedade. Então, nesse tempo, nós já percorremos quase 300 escolas com curso de formação de combate ao racismo. A gente trabalha com os professores, a gente também traz palestra para os estudantes e para a comunidade escolar. Nós já lançamos inúmeras cartilhas, a última é um caderno de práticas antirracistas, e agora, em maio, nós vamos lançar o segundo caderno de práticas antirracistas, e esse caderno ele vai trazer um protocolo, é claro que não é institucional, quem deveria lançar esse protocolo é a Secretaria de Educação, mas a gente traz essa proposição de um protocolo de acolhimento a vítimas ao racismo, que aconteça dentro da escola, seja professor, estudante, um próprio pai que estiver no âmbito da escola, porque a escola precisa saber como agir, tanto do ponto de vista do acolhimento, quanto do ponto de vista legal. Nós vamos lançar agora no mês de maio. E a outra pauta é a pauta da diversidade de gênero, que foi, inclusive, desde o golpe midiático e parlamentar, quando a presidenta Dilma, muitas pautas retrocederam. A questão do combate ao racismo na sociedade, em parte da sociedade, virou mimimi, né? A questão de diversidade de gênero foi extremamente criminalizada, os professores, inclusive, como se os professores estivessem mudando a identidade de gênero dos estudantes, mas não é isso. É um desafio para nós
para entender que existe uma diversidade de corpos, né? E que é linda a diversidade que forma a nossa sociedade. E a gente tem que preparar os nossos estudantes para tirar a frase tolerar. Ninguém tem que tolerar ninguém, mas a gente precisa respeitar e a gente tem que se sentir parte de uma sociedade que é diversa, né? Que precisa ter o direito à vida, né? E vida com qualidade. Márcia, você falou desse caderno. Muito bom aqui essa conversa, tá excelente. Você falou aqui, então, da publicação desse caderno, que é, na verdade, mas ele como quase que um manual de regras de como, né, a escola deve lidar com esses temas. Eu te pergunto assim, a gente percebe, a gente sabe que a sociedade, você falou ali desde 2016, mas na verdade até um pouco antes ela já vinha se radicalizando, né? Então a gente tem essas coisas dos extremos aí e tudo mais. E pautas como essa questão, por exemplo, da diversidade de gênero, é uma das coisas que a extrema-direita se apegou para fazer um ataque baseado, inclusive, na ignorância, sobretudo. E aí a minha pergunta é, como é que os pais eles recebem essa proposta do sindicato, esse trabalho que vocês fazem? Você falou que já visitou, pela tua secretaria no sindicato, vocês já visitaram mais de 300 escolas aqui da rede pública do Distrito Federal, conversando certamente com os estudantes e também com os educadores e com o pessoal ali do apoio escolar. E a minha questão é, de que forma as famílias recebem esse trabalho de vocês? Como é que vocês chegam às famílias? Primeiro, a gente faz atividade com os professores, com a equipe da escola, professores, orientação educacional e gestão. A gente tinha mais acesso à escola com a pauta do combate ao racismo. A pauta da diversidade de gênero, a gente sempre achava ali uma trava para fazer esse debate. Mas o que acontece, Chico, hoje nós temos muitas realidades em praticamente todas as escolas públicas. Aí vem a questão do banheiro, de alunos e alunas trans, que banheiro usar. Começou esse debate pelo banheiro, né? E a extrema-direita se apega, inclusive, nessa coisa. O direito a você ter um espaço que você fique à vontade para fazer as suas necessidades biológicas, né, sendo negado aos nossos estudantes, às nossas estudantes. Tem alunos que desenvolveram infecção urinária, porque não se sente à vontade de ir no banheiro masculino, por exemplo, ou no banheiro feminino, porque ele não se identifica com esse gênero. Então, é um debate muito amplo. E aí, com essas realidades, os estudantes matriculados, aumentou muito o número de matrículas, as próprias escolas começaram a nos procurar para saber como lidar, né, entender o que é. Enfim, e a gente tem, então, alguns parceiros. A gente tem o professor Leonardo Café, que é doutor da Secretaria de Educação, atuava na EAP, hoje ele é um grande parceiro com essas palestras na escola. E hoje a gente não está tendo agenda, né, de tamanha que tem sido essa demanda. E tem sido muito bom, porque a gente tem discutido que isso não é nada fora da curva, fora da naturalidade. As pessoas são o que elas são, né? E elas precisam ser o que elas são, pelo direito de ser na vida, no trabalho e na escola, né? E esse movimento que você disse acontece bem antes de 2016, culmina ali, né, com a deposição da presidenta Dilma, que, inclusive, em discussão do Plano Nacional de Educação, eles não queriam nem que colocasse a palavra gênero, né? Exatamente. Aí a gente fala, não pode colocar nem gênero alimentício, mas, né, enfim, porque eles são os contratores, né, da ideologia de gênero, eles deturpam totalmente a pauta que existe, que é séria, né, que é a pauta da diversidade de gênero. Nem todo mundo é igual a todo mundo, e isso é muito legal, é diverso e precisa ser acolhido e respeitado. Então, o que a Márcia coloca para a gente aqui de forma bastante clara é que a escola, portanto, a educação é o espaço privilegiado para fazer esse tipo de debate que na sociedade vão travando aí via ideologia de extrema-direita mesmo, eles vão travando. E não é só no Brasil, é bom que se diga, né, Márcia? Isso é um debate que está colocado no mundo mesmo, a extrema-direita se apropria desse pânico moral, transforma isso num pânico moral para tentar ter votos ali para os seus reais interesses, que não são esses, diga-se. Então, é muito interessante o trabalho que vocês prestam aí no sindicato e a tua diretoria, a tua secretaria se ocupar desse tipo de coisa.
Mas estamos chegando ao final, então, da nossa conversa, que eu achei excelente. Acho que você trouxe aqui informações muito importantes. Eu peço que você reforce o convite para o pessoal aqui do Distrito Federal, os educadores e as educadoras, para a participação na Assembleia, que vai acontecer no próximo dia 23, e o motivo dessa Assembleia. Então, quero que você retome agora o que nós falamos lá no início. Então, toda a categoria está convidada a continuar engajada nesse movimento que é nosso, que é o fortalecimento da nossa carreira, a valorização da carreira do Magistério Público do Distrito Federal. Já fomos a categoria mais bem paga do país e precisamos voltar. Isso se faz com a sua presença na nossa próxima Assembleia, dia 27 de abril, lá no Espaço Funarte. Espero e a gente se vê lá. Então é isso, conversei aqui com a Márcia, que é do Simpro. Márcia Gilda, que trouxe informações, como eu disse, muito relevantes para nós. A gente é muito grato pela sua presença aqui, como é grato pela parceria que temos com o Simpro sempre tornando possível aqui o podcast Educação em Destaque. A você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e faz isso agora. Você também pode compartilhar esse link aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente tome conhecimento aí dessa atuação do Simpro, da atuação da Márcia, da secretaria que ela representa, enfim. E toda semana a gente traz conteúdo novo aqui, traz gente interessante fazendo debate sobre educação no Brasil, que a gente considera uma pauta da maior importância. Então é isso, muito obrigado. Próxima semana estamos aqui de volta e contamos com você. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.